Pessoal, eu quero trazer mais um assunto aqui da nossa pauta. Vou chamar o André Anelli, porque depois de dar uma polêmica declaração de que Vladimir Putin não seria preso no Brasil, o presidente Lula recuou no tom da forma como abordou o assunto. Ali no fim da cúpula do G20, em Nova Delhi, na Índia, Lula conversou com jornalistas sobre assuntos relacionados ao evento e comentou que quem decidiria sobre a prisão do presidente russo seria a Justiça. Então, num primeiro momento, ele fez o protagonista, depois ele se colocou como coadjuvante e deu a palavra à Justiça. Agora eu quero entender de você, André Anelli, como é que esse assunto repercutiu e está repercutindo agora, depois da mudança de discurso. Bem-vindo, boa tarde para você. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde aos debatedores e também a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Críticos do presidente Lula já falam em crime de responsabilidade que poderia embasar até mesmo um pedido de impeachment. Mais cedo, o porta-voz do Tribunal Penal Internacional, que também é conhecido como Tribunal de Haia, afirmou que não vai comentar as declarações diretas de Lula sobre críticas ao órgão, mas indicou que o Brasil tem a obrigação de cooperar com a Corte Internacional por ser um dos países signatários do Estatuto de Roma. O líder da oposição na Câmara, deputado federal Carlos Jordi, disse que Lula desdenhou do Tribunal Penal Internacional ao dizer que não conhecia a Corte. Essas são as repercussões que acabam sendo um resultado de uma declaração de Lula no final de semana, durante uma entrevista a uma emissora da TV indiana. Na ocasião, o presidente afirmou que Vladimir Putin pode vir ao Brasil na próxima reunião do G20 sem risco de ser preso, mesmo com mandado no Tribunal Penal Internacional, mandado esse de prisão contra o presidente russo. Foi horas, então, depois dessa declaração que Lula voltou atrás e disse que a decisão de prisão cabe apenas à Justiça e não ao governo, como a gente vai acompanhar. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Lula também fez críticas ao tribunal, dizendo que os signatários são apenas países de pouca força política internacional. Ele até fez uma analogia com pescaria, dizendo que os signatários são os bagrinhos. Logo depois, o presidente acabou se fazendo de desentendido e disse que sequer conhecia o tribunal. Só que o próprio Lula acabou revelando uma grande contradição. Em abril deste ano, durante passagem pela Espanha, o presidente defendeu a condenação de Jair Bolsonaro justamente no Tribunal Penal Internacional pelo que chamou de chacina na época da pandemia. Anos antes, em 2004, ou seja, 19 anos atrás, durante o primeiro mandato, Lula prometeu complementar a legislação brasileira seguindo as diretrizes do Tribunal Penal Internacional e também prometeu buscar o fortalecimento do Estatuto de Roma, que é o tratado internacional que criou o TPI, que também é conhecido como Tribunal de Haia. Ou seja, Lula já havia feito declarações anteriores, inclusive defendendo o fortalecimento do tribunal, que agora ele diz desconhecer, Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli, trazendo inclusive essa inconsistência aí nesses discursos, comparando com anos atrás. Bom trabalho para você em Brasília. O Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. Isso significa que, se o Tribunal Penal Internacional diz que, ao sair do país, Vladimir Putin, caso venha ao Brasil, deva ser preso, o Brasil, sendo signatário, deveria também compartilhar dessa ideia. O que Lula falou antes e que depois mudou aí nesse discurso? A gente gosta de tratar bem as pessoas, então acredito que o Putin poderá ir facilmente ao Brasil. Eu posso te dizer que eu sou o presidente do Brasil e se ele vem para o Brasil, não tem por que ele ser preso, Alan Gani. É uma situação bastante delicada. Ele tenta jogar a culpa para a justiça, mas isso é responsabilidade dele. Afinal de contas, a gente não está falando de um criminoso comum, a gente está falando de um chefe de Estado
um dos homens mais poderosos do planeta e que a Rússia representa uma série de interesses também para o Brasil. É uma questão bastante complexa, porque a gente também não pode romper completamente com a Rússia. A gente depende, por exemplo, dos fertilizantes da Rússia, de uma série de commodities da Rússia, do próprio petróleo. Mas é necessário esse discurso para falar das questões financeiras? É necessário que o Lula diga isso para reforçar a necessidade que o Brasil tem do comércio com a Rússia? Ou não? Se Lula não tivesse falado nada disso, não prejudicaria nada também nesse comércio? Eu acho que aonde que ele erra, ele trouxe essa questão para si lá atrás, quando ele entrou nessa questão, porque ele tem uma vaidade, né, de ser um grande guru mundial, da paz mundial, e fala demais. E entra em questões que não interessam ao Brasil. E aí, num primeiro momento, fez um aceno ao Putin. Aí pegou muito mal em relação à União Europeia e Estados Unidos. Teve que voltar atrás. E a própria Ucrânia. E a própria Ucrânia. Então, ele entrou nessa questão. Por que desde o início ele não procurou a neutralidade? Talvez agora ele não estaria numa saia justa. Piperno, Lula erra ao fazer esse tipo de sinalização no discurso? Esse foi o pior discurso que o Lula fez desde que tomou posse. Esse eu acho até pior do que aquele em que ele elogiou, enfim, a Venezuela. Péssimo. Até porque esse, de fato, tem mais implicações. O da Venezuela, de Maduro e tal. Alguma coisa aqui para consumo interno, aqui na nossa vizinhança. Foi muito ruim. Mas esse, eu diria para você que tinha um estrago de tamanho limitado. Esse não, esse é muito pior. Isso é muito pior porque ele está falando para uma plateia maior, uma plateia global, está falando em um encontro do G20, um bloco que terá, inclusive, a presidência dele a partir de novembro. E um bloco que já tinha sido criticado exatamente porque não reforçou a crítica diretamente à Rússia pela invasão à Ucrânia, Piper. Então, veja, ele erra porque ele desconhece, ele deixou claro que ele não conhece bem as leis do próprio país. Ele desdenhou o tribunal, o que é verdade. Lá no passado, ele andou no caminho inverso, mostrando que lá atrás, pelo menos, ele conhecia o tribunal, talvez tenha tido algum problema de memória. Então, em relação a isso, ele fez tudo rigorosamente errado. Outro dia, uma revista francesa chamada Marianne publicou uma capa, a edição do último mês aí, até depois eu mando aqui para o grupo e tal. Então tem o Lula, o Xi Jinping e o Putin. E o título era Yalta, fazendo uma referência à conferência de Yalta lá, que, enfim, modificou a governança do mundo lá atrás e tal, logo depois, perto do término da Segunda Guerra. Então talvez o Lula esteja um pouco empolgado com esse tipo de coisa e tal. Mas errou feio, esse erro não se justifica e ele vai mexer exatamente com algo que o Putin não foi para a África do Sul outro dia. Exatamente. Lá para o BRICS, não foi agora para o G20 e não virá o Brasil. O Segrão, o Piperno apresentou ali vários caminhos pelos quais Lula pode ter adotado esse discurso. Tem como justificar um discurso como esse? Não, não tem. Não existe a possibilidade nenhuma de justificar uma barbaridade dessa. Agora, a nossa audiência deve estar acompanhando semana atrás semana, porque semana passada o próprio Piperno mencionou que tinha sido um péssimo discurso o do Lula, no caso do Maduro, no caso de agradecimento aos escravos da África e agora o negócio de Putin. Mas eu acho que o Lula está demonstrando que ele se sente acima da lei. Acima da lei. Então ele determina que Putin pode vir tranquilo, porque não está nem um pouco preocupado com o que determine o Tribunal Penal da Haia, sendo que o Brasil é membro signatário. Então, a única possibilidade que tem, retirar o Brasil como membro signatário, até porque ele explicou, não tenho a mínima ideia de por que o Brasil é signatário. Ou seja, como eu, presidente, não assinei, então eu não reconheço essa questão. E aí depois tive que recuar. E não tem coisa pior para alguém que quer ser um prioritário da geopolítica errar tanto. Errou com Maduro, errou com os escravos, agora erra com Putin de novo. E lembrando que no passado ele fez o que ele quis. Lembro do italiano, Battisti, que ele cancelou, anulou, não me lembro exatamente juridicamente o que foi dito, mas não corria risco. Deu um indulto. Deu um indulto. Então, e era um assassino, confesso, lá da Itália, com uma sentença na Itália. E o presidente, na época,
relevou, não tem problema nenhum. Então me parece que se ele quer ser aquela personalidade da geopolítica nacional, os seus assessores deveriam pedir um pouquinho de silêncio quando ele viaja ao exterior. Ou melhor, uma coisa que não vai acontecer, que não viaje tanto. Ô Gani, com isso Lula acumula perdas que vão além do discurso? Com certeza, né? Aliás, essa vaidade toma conta dele. Vamos lembrar que ele já falou no passado, eu sou uma ideia, né? E é isso mesmo. Você acha que existe uma vaidade muito grande de Lula, hein, Piperno, nesses casos? De querer ser uma grande ideia, uma pomba da paz, o salvador da pátria, vamos dizer assim? O Lula, ele tem na cabeça que ele exerce um papel histórico. E ele quer cumprir. E você concorda com ele? Eu acho que o Lula já fez história. O Lula foi 2 vezes presidente do Brasil, um presidente de trânsito global e tal. Fez história. Agora é a terceira. E fez, inclusive, com que o Brasil crescesse muito. Era a capa de... Fez história criando a Dilma, 2 crises econômicas, foguete, a pandemia. Né? Fez história no Mensalão, no Petrolão. A direita fez história. Eles têm uma dor de cotovelo, porque a capa fez do história com o Mensalão, com o Petrolão, com crise econômica pandêmica. Que a direita brasileira fez são anões políticos perto do Lula. Então ele fica um pouco embevecido com isso. Ele é muito maior do que os antecessores. Agora, isso tem um limite. Piperno, essa figura que fez tanta história, sabe o que me chama a atenção? Que no dia 7 de setembro, essa figura tão heróica que você trouxe aqui, né, não teve povo para prestigiá-lo, né? Que figura popular. Acha, Langani, que a essa altura da vida, o Lula, no 3º mandato, vai fazer uma campanha para que o povo vá às ruas no 7 de setembro. Ele tem mais o que fazer, né? Ele está acima. Ele tentou fazer. E outro, ele fez, ele achou a cara dele. Fazer uma campanha para o povo ir para a rua. Quem precisava isso aí era aquele protótipo de ditador que gostava disso aí. Sem povo. Aliás, teve comentarista até mais à esquerda, progressista, falou, mas ué, cadê o povo? Cadê o povo? Não tô vendo o povo. Eles gostam do PCO da vida e tal. A direita gosta disso aí. Agora, ele quer ter esse protagonismo e só entra em saia justa, em questões aí que ele poderia muito bem evitar. E agora, se ele fala não se ele prende o Putin, imagina ele prender o Putin, a repercussão com a Rússia. Não vai vir, mas vamos botar no mundo aqui as hipóteses. Imagina, ele vai prender e vai comprar briga com Rússia e com China. Aí se ele não prende, comprou briga com a União Europeia e com os Estados Unidos. Ou seja, melhor não vir, mas ele fala demais, ele entra em bola, Piperno, que Putin não vem. O Dias pode ficar tranquilo que o líder... Mas ele não precisa falar tanto, né? Segredo. Eu acho que é uma pena, porque quando tem uma importância muito relativa a questão da presidência do G20. Muito boa. Sim. Mas descaracterizou a importância, porque todo mundo, em lugar de estar falando sobre a agenda que pode colocar Brasil através do seu presidente Lula, está falando das bobagens. Ou seja, ele mesmo lançou uma cortina de fumaça para si mesmo. Totalmente desnecessária, mas enfim, ele não consegue ficar calado, ele fala o que pinta na telha e aí dá o que dá. Você acha que não, Piper? Olha, eu acho grave, eu disse há pouco aqui que eu acho grave, acho péssima a declaração, mas também tem uma coisa, né? Assim, a duração desse impacto vai até hoje, talvez até amanhã. Imagina se em novembro o líder da Índia, por exemplo, vai, puxa vida, será que eu vou ao Brasil porque, né, o Putin pode aparecer por lá? Não é assim que as coisas funcionam, né?